Vamos então abrir as nossas Bíblias, ainda em pé, no livro de João, capítulo 8. Estamos a estudar o livro de João e estamos no capítulo 8. E hoje nós vamos ver 10 versículos, do 21 até o 30. João 8, do 21 ao 30. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de se suicidar? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. E até aqui nós vamos ver hoje. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por mais um dia que podemos estar diante do Senhor para cultuar o teu nome, para louvar, engrandecer, para buscar em oração, mas também para ouvir o que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, possa vir inspirar a nossa vida, para que possamos viver de acordo com a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem, meus irmãos. Então, os irmãos já sabem, Jesus continua no templo. E Ele continua a pregar a palavra, continua a ensinar. É o que Ele está a fazer. Já foram várias as discussões que eles tiveram, que eles trataram. A discussão agora é quanto à identidade de Jesus. Quem és tu? Quanto à sua identidade. Jesus torna a explicar quem ele é. E é claro que ele falando que eu sou, isso ia deixar mais irado e mais indignado. Ou seja, seria motivo de desavenças, insultos e dificuldades de entendimento. Algo que continua a ser motivo nos dias de hoje. Interessante como a Bíblia ela é atual. Muitas coisas que nós lemos na Bíblia, parece que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a multidão, ou a maioria dos homens, e quando eu falo homens, eu estou dizendo no gênero de homens e mulher. Gênero humano. Então, as multidões de homens não entendem exatamente quem é Jesus. Eles continuam a perguntar: quem és tu? A multidão apenas ouviu falar de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Esse é o grande problema da humanidade. É ouvir falar. As pessoas ouvem falar muitas coisas, mas não conhecem nada. Ouvimos falar sobre assuntos que muitas vezes são irrelevantes, mas tiramos as nossas próprias conclusões sem saber aquilo que estamos a dizer. Porque alguém disse, aquilo torna-se uma verdade. Mas quando nós entramos na palavra, somente a palavra é a verdade. Não é o que o homem diz. Somente a palavra é a verdade. Conclusões, achismos, isso não cabe dentro da palavra. Então, as pessoas continuam sem entender quem é Jesus,
e por isso muitas vezes deturpam as suas palavras e acabam blasfemando muitas vezes contra Deus, contra Cristo, e insultando na forma como se apresentam diante do Senhor. Ou seja, é sempre na mesma, são as mesmas coisas. Então, depois de Jesus ter dito que ele é a luz que veio ao mundo, que foi o tema da quarta passada, né? E ele diz que veio para nos tirar das trevas, e ter dito que o seu testemunho é partilhado pelo Pai, ele agora começa essa sessão dizendo que ele iria retirar-se, o que levou alguns a pensar que ele estava pensando em suicídio. Mas a mensagem era que ele estava a dizer que ia voltar para o Pai. Então, nós vamos analisar aqui algumas questões colocadas por Jesus nestes versículos que foram lidos. O primeiro está exatamente no versículo 21. Jesus faz aqui uma afirmação a respeito do pecado. Interessante isso, porque ele diz assim: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis. Perecer é morrer, né? Perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Interessante, porque ele faz aqui algumas colocações importantes. Jesus está a dizer uma coisa e eles entendem outra. Jesus está a falar sobre eles e eles acham que ele está falando sobre ele próprio. Já tinha sido isso quando eles disseram: você dá testemunho de si mesmo, então o seu testemunho não pode ser verdadeiro, porque você fala de si mesmo. Né? Foi o tema da semana passada. Né? Então Jesus diz que enquanto ele estava com eles, era o momento de o buscarem. É isso que ele está a dizer aqui. Jesus, enquanto estava com eles, era o momento de buscarem. Buscarem o quê? A salvação. Porque percebam o texto, ele diz assim: de outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me. E ele está a dizer aqui, esta expressão, vou retirar-me, ele está a dizer que ele vai ser levado de volta, ou ele vai voltar para o Pai. É por isso que ele usa essa expressão, vou retirar-me. E vós me procurareis, ou seja, o tempo é agora, mas depois vocês vão me procurar, mas aí é tarde, porque vocês vão perecer no vosso pecado, vocês vão morrer no vosso pecado. Para onde eu vou, para o céu, aí vocês já não podem mais ir, vocês não podem ir. Então, Jesus está a dizer aqui uma série de coisas, é claro que naquele momento as pessoas não entendiam muito bem o que ele estava dizendo. Hoje nós temos a bênção, a graça de Deus, de sabermos o que é que Jesus estava a dizer, né? Mas se eles pensassem tudo que Jesus havia dito já desde o começo dessa discussão, eles perceberiam o que Jesus estava a dizer. Mas lembram-se, na semana passada eu disse, o coração deles estava fechado. Então, Jesus podia dizer o que quisesse, eles não tomavam tento, não tomavam nota, porque eles estavam com o coração fechado para Jesus. A ideia deles era prender Jesus. Então, nada que ele falasse tinha muito sentido. E ele diz, então, que esse é o momento em que nós devemos buscar a salvação, buscar a luz, que foi o versículo 12, do mesmo capítulo 8. Jesus vai dizer-lhes, e não entenderão, que ele veio do alto. João 3,31. Ele já falou isso, está a dizer de novo. Então, ele está a repetir uma coisa que ele já havia dito. Mas eles já não lembravam. Por quê? Porque o coração estava duro. Né? Então, ele diz que ele veio do alto e vai voltar para o alto. João 8:23, que nós vamos falar daqui a pouco. E quando ele voltar para o alto, então as pessoas daquele tempo iriam buscá-lo, mas não o encontrariam. E por isso, diz ele, perecerão, morrerão no pecado. Interessante quando nós olhamos hoje esta expressão, porque hoje Jesus está no céu, ele voltou para o Pai, ele está no céu. E é o contrário, né? Agora é o contrário, porque agora enquanto ele não voltar, vamos usar a expressão voltar à terra, não é bem isso, mas vamos usar essa expressão
para que a gente possa entender. Então, enquanto ele não voltar, é o tempo de buscá-lo. Interessante, porque quando Jesus fala aqui para aqueles fariseus, ou para aquele povo que estava ali a ouvir, ele diz assim: eu estou aqui e vocês precisam me buscar, porque eu sou a luz. Vai chegar o tempo que eu vou embora, vou ser levado de volta, e aí vocês vão me buscar e não acharão. E agora ele está dizendo: eu estou lá e vocês têm que me buscar agora, porque quando eu voltar, aí não mais me acharão. Ou seja, não terão mais a oportunidade de estar comigo, né? Por quê? Porque morrerão no seu pecado. Isto é a salvação. Hoje nós pregamos a Cristo para que as pessoas possam ser salvas em Cristo, estarem em Cristo, para que quando Ele voltar, nós possamos estar com Ele. Essa é a maravilha do Evangelho. Segunda questão que Jesus coloca aqui, está nos versículos 22 ao 24. Porque os judeus entendem que se ele estava a dizer que ele ia embora, então eles entendem que Jesus estava pensando em tirar a sua própria vida, né? Porque ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, para onde ele vai? Ele vai se matar, e nós não podemos ir, né? E prosseguiu Jesus: vós sois cá de baixo, vocês são aqui da terra. Eu sou lá de cima, eu sou do céu. Ele já havia falado isso para eles. Ele está a repetir, né? Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então, Jesus estava dizendo que deviam buscá-lo enquanto estava com eles. Mas eles entenderam que Jesus estivesse se despedindo, como que para se suicidar. Interessante isso também, porque Jesus veio sim para morrer, mas não para se suicidar. Veio para morrer voluntariamente, por obediência ao Pai, se entregar. O capítulo 7, Jesus usa essa mesma expressão: eu vou deixá-los, eu vou embora. Ele usa essa mesma expressão. Se a gente ler lá o 7,33, ele diz assim: disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estarei convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. Ele está a dizer também que vai deixá-los. Só que é interessante, porque quando ele falou isto, eles pensavam que Jesus estava pensando em mudar-se. Eles pensaram que Jesus estava dizendo assim: olha, eu vou para outros lados, eu vou pregar para os gentios, eu vou lá naquela região onde vivem lá os gregos, e vou trabalhar lá e vou pregar. Eles pensaram isto, que Jesus estava a dizer aqui. Agora que não, aqui eles já estão indo muito além, já estão entendendo uma outra coisa, algo mais drástico. Meus irmãos, hoje nós temos a alegria de entender exatamente o que Jesus está dizendo. E que sim, ele morreria de forma trágica, mas pelas mãos dos seus inimigos, e não pelas suas próprias mãos. E Jesus continua dizendo que ele pertence, que ele é de cima, das coisas do alto, enquanto que os homens são de baixo, das coisas de baixo, das coisas que pertencem ao mundo, mas Jesus pertence aos céus. E por pertencerem às coisas de baixo, ou seja, por pertencerem ao mundo, eles estão condenados, se não crerem em Jesus, que é a luz que veio ao mundo. É isso que ele fala aqui no versículo 24. Ele diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus está a dizer aqui, está dando algumas dicas. Ele está a dizer que ele é o Deus que pode perdoar pecados. Jesus está a dizer que ele pode fazer isso. Ele está a dizer: se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Essa expressão eu sou era muito conhecida deles, porque reportava ao encontro de Moisés com Deus lá no meio da sarça ardente. Foi assim que Deus se identificou para Moisés: eu sou o que sou. Então eles entendiam, e por isso que eles ficavam irados, porque Jesus estava a dizer que ele era igual ao Pai, igual a Deus. Então, ele diz que ele veio ao mundo
para trazer este perdão. E observe que Jesus fala aos judeus da forma que muitas vezes falamos aos homens hoje, que se não crerem em Jesus como Senhor e Salvador, morrerão eternamente por causa do pecado. Veja que o evangelho não mudou. O evangelho continua a ser a mesma coisa. A diferença é que o verbo estava presente. Hoje o verbo está na palavra. A diferença é que Jesus falava diretamente. Hoje ele fala pela palavra. Mas as verdades continuam a ser as mesmas. A salvação só está em Cristo. É isso que ele fala aqui. Porque se não crerdes que eu sou, se não crerdes em mim, vocês morrerão nos vossos pecados. O evangelho anunciado, meus irmãos, continua sendo o mesmo. É o mesmo evangelho. A forma da salvação continua a mesma. O tempo da salvação continua o mesmo. Tudo continua a mesma coisa. Dessa forma, tudo continua da mesma coisa. Jesus também faz aqui uma questão interessante. Lembra-se que eu sempre falo para os irmãos, observe os detalhes de cada passagem, de cada versículo. Ele faz aqui um uso interessante aqui, porque no versículo 21, se os irmãos perceberem, ele diz assim: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Agora aqui no versículo 24, ele diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. No versículo 21, ele usa a forma singular, pecado. No versículo 24, ele usa a forma plural, pecados. São diferentes? São diferentes. São diferentes. No versículo 21, Jesus está a falar do pecado original, o pecado que originou todas as coisas, o pecado que trouxe a morte ao mundo, o pecado em Adão e Eva. Esse é o pecado que trouxe a morte ao mundo. Qual o pecado? O pecado da desobediência. Foi a desobediência. Mas agora o pecado causa em nós um mal, e nós vivemos pecando. E agora nós cometemos pecados. Nós pecamos todo o tempo, porque praticamos coisas más, temos atitudes más e temos ações más. Então nós estamos debaixo da carga do pecado original. É desse que nós precisamos, do perdão de Deus. E dos outros que nós cometemos, nós buscamos o perdão em Deus. Então nós continuamos pecando. E em Cristo nós encontramos o perdão. Mas somente por causa da morte de Cristo é que nós temos o perdão do pecado. E por isso que em Cristo nós temos vida e vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é a ausência da morte, ou da morte eterna, né? Sempre aqui falando na questão espiritual. E a ausência da morte eterna é a ausência do pecado que originou a morte. Então Jesus está dizendo assim para eles: porque vocês não creem em mim, vocês vão perecer, vocês vão morrer no pecado, vocês vão morrer por causa do pecado, vocês morrerão eternamente. Mas agora ele diz assim: por isso eu vos disse, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, cada vez que alguém comete um pecado fora de Cristo, está se condenando mais e mais a si mesmo. Mas aqueles que estão em Cristo acham perdão nos seus pecados. É isso o que a palavra aqui nos exorta. Ou seja, Jesus traz perdão para os nossos pecados. Isso é algo, meus irmãos, que temos sempre exortado aqui a igreja a fazer. É entender exatamente o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz trouxe perdão para
todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. O pecado da morte e o pecado que pecamos. Aquele pecado que praticamos continuamente. Conforme diz João em sua primeira epístola. Nós continuamos a pecar, meus irmãos. Mas não devíamos pecar ou não devíamos sentir prazer no pecado. O pecado devia ser algo repugnante no nosso coração. Mas ainda cometemos pecados. E em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Ou seja, meus irmãos, a salvação está condicionada a uma fé genuína. As pessoas podem achar que elas têm perdão por causa dos pecados que praticam. Mas se elas não tiverem em Cristo, é só um engano. É só um engano. É só um engano. Eu não posso perdoar pecado de ninguém. Ninguém pode perdoar os pecados de ninguém. Somente Cristo pode fazer isso. Porque somente Ele morreu. A morte foi dele. O que nós fazemos como líder da igreja é exortar a igreja a saber exatamente isto. Que Cristo morreu na cruz. Por causa e pelos nossos pecados. Por causa do nosso pecado e pelos nossos pecados. Foi por isso que Cristo morreu. Ele é o escape da morte eterna. Somente em Jesus. Terceira questão que nós vemos aqui nos versículos 25 e 26, né? É claro, se ele disse que ele era, a pergunta viria: quem és tu? Ele disse: eu sou. E eles perguntam: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Que é que desde o princípio vos tenho dito? Essa é a resposta de Jesus. Ou seja, Jesus está dizendo assim: desde que quando nós começamos essas conversas, Jesus dizendo para o povo: eu tenho dito para vocês quem eu sou. Isso pode ter iniciado lá naquela questão da cura daquele paralítico lá no tanque de Betesda. Se os irmãos puxarem um bocadinho a memória, principalmente aqueles que estavam cá, vão se lembrar que Jesus curou num sábado. E aquilo já trouxe um certo incômodo no meio das pessoas. Até ali, Jesus fazia suas coisas, o povo buscava Jesus, os religiosos já olhavam Jesus assim: atenção, atenção, mas estava tudo a caminhar. Ali Jesus literalmente começou a incomodar. Mas o que literalmente trouxe uma ira grande não foi apenas ele ter feito isso no sábado. É que quando questionaram, ele disse que o Pai, e eles entenderam que ele se referia a Deus, trabalha até agora. O Pai trabalha até agora, e eu também, Jesus disse. Ou seja, ele diz ali que ele e o Pai estavam juntos, ou ele e o Pai eram um, ou ele se fazia igual ao Pai, igual a Deus. Está lá em João 5:18. E isto fez com que a ira fosse tamanha que eles já começaram a procurar matar Jesus. Ali começam todos os problemas. E Jesus está dizendo assim: ó, desde o princípio, desde aquela parte, desde aquele momento, eu sempre disse quem eu era. É vocês que não querem ouvir. Eu sempre disse que eu tinha vindo do Pai, que eu e o Pai éramos um, que o Pai e eu somos testemunha um do outro. Eu sempre disse tudo para vocês. Vocês é que não querem ouvir. Mas desde o princípio, eu sempre o disse. Que ele não fala por ele mesmo, mas aquilo que o Pai lhe diz. Que ele é a luz e que, portanto, traz claridade diante das pessoas e daquilo que literalmente nós somos. Ou seja, Jesus traz luz àquilo que está encoberto. E que assim podem ser julgados por eles mesmos nas suas atitudes. E já que Deus é verdadeiro, a mensagem que é transmitida através do Filho, que fala as palavras do Pai, conforme João 3,34, é verdadeira. Então é o que ele continua a dizer aqui no versículo 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro,
De modo que as coisas que dele tem ouvido, estas digo ao mundo. Ou seja, ele diz assim, eu não falo por mim mesmo. Eu falo pelo Pai. Eu falo o que o Pai manda eu falar. Portanto, se Deus é verdade, então aquilo que eu falo é verdade. Por isso, meus irmãos, a palavra do Senhor é a verdade. A Bíblia é a verdade. No versículo 32 desse mesmo capítulo, ele vai dizer isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está a dizer é, vocês perguntam quem eu sou. Eu tenho falado para vocês desde sempre, mas vocês não me ouvem. E eu falo o que Deus manda eu falar. Eu falo o que o Pai manda falar. E se o que o Pai fala é verdade, então o que eu falo é a verdade. Porque eu transmito o que o Pai manda eu dizer. Aliás, muitos, além de não a considerarem aceitável, hoje deturpam a palavra. Isso é triste. Isso é triste. Por isso eu digo, nada mudou. Hoje nós temos, dentro de igrejas, pastores que dizem que isto precisa ser reescrito, porque tem coisas que não foram bem assim. Hoje nós temos pastores que dizem que precisa trazer uma claridade à palavra, porque ela é confusa. Hoje existem pessoas que questionam se a Bíblia é literalmente inspirada por Deus. Ou seja, Jesus diria, eu sempre disse para vocês quem eu sou, e se a palavra que eu falo vem do Pai, então a palavra que eu falo é verdadeira. Se vocês dizem que a palavra não é verdadeira, então vocês estão dizendo que Deus não é verdadeiro. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Nós temos que entender que cristão não brinca de cristianismo. Ou é, ou não é. Ou nós somos cristãos, ou somos apenas seguidores de Jesus, no sentido de, olha, acho ele tão bom, Jesus falava para as pessoas, Jesus amava os pobres, Jesus amava as mulheres, Jesus amava isso, Jesus amava aquilo. É tudo verdade. Sim, Jesus amava os pobres. Sim, Jesus amava as mulheres. Sim, Jesus amava todas as coisas, os menos favorecidos. Sim, mas não foi para isso que ele veio. Ele veio para trazer salvação a uma humanidade perdida. E no caminho, ele apresentou essas questões. Ele apresentou que nós devemos olhar para as pessoas, que nós devemos entender situações, mas não foi para isso que ele veio. Jesus não é um revolucionário, como muitos pensam. Não, Jesus é o Filho de Deus que morreu pelos pecados. Esse é Jesus. E ele vai falar agora, dos versículos 27 ao 29, ele vai dizer isso. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Eles não entenderam, eles não compreenderam que Jesus estava falando a respeito de Deus. Então ele disse-lhes, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me ensinou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, Jesus continua a lhes falar a respeito de sua ligação com o Pai. Lembram-se, meus irmãos, em João ele ainda vai dizer que eu e o Pai somos um. Ainda em João ele vai dizer, olha, vocês dizem que não conhecem a Deus, mas eu estou com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele ainda vai dizer todas essas coisas. Mas chega no final, as pessoas ainda o crucificam. Ou seja, Jesus vai usar aqui um termo, aquele que me enviou, ele fala isso ao contrário do que ele falou lá em 5,37, que ele diz assim, o Pai me enviou. Aqui ele já não usou o termo Pai, ele apenas disse aquele que me enviou. Então penso que eles ligaram que Jesus continuava a falar a respeito de Deus. Eles entenderam que Jesus, mesmo tendo omitido a expressão direta do Pai, eles entenderam que o Pai havia enviado.
Então Jesus vai dizer que isso só aconteceria, ou seja, literalmente eles só entenderiam quem ele era quando ele fosse levantado por eles. Olha que interessante, porque ele diz assim, no versículo 28, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes, ou seja, quando vocês levantarem o Filho do Homem, como é que é isso, levantar o Filho do Homem? É na cruz. Ele foi crucificado e foi levantado na cruz. Então ele diz, quando vocês levantarem, vocês vão entender o que vocês estão fazendo. Porque vocês vão lembrar o que foi dito de mim. Era isso que Jesus estava a dizer ali. Então eles entenderiam, nesse momento eles entenderiam que Jesus é o Filho obediente de Deus até a morte e morte de cruz. Quando Jesus estava a conversar com Nicodemos, lá no capítulo 3, lembram-se, Nicodemos era um mestre em Israel. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. E quando Jesus está a conversar com ele, Jesus diz para Nicodemos o seguinte, ele diz assim, e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Está lá em João 3, 14 e 15. Ele está a dizer para Nicodemos, Nicodemos, você é o mestre. Eu vou falar uma coisa e você vai saber o que eu estou a dizer. Assim como Moisés levantou no deserto a serpente, a hora que Jesus falou isso, penso eu, não está narrado, mas penso que Nicodemos falou assim, eu sei, porque as serpentes estavam picando todo o povo por causa da desobediência, por causa do pecado, e ia exterminar o povo. Moisés clamou a Deus e Deus falou, olha, faça uma serpente, coloca no ponto de uma vara, levante, todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Então, quando Jesus disse assim, olha, lembra-se que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, ele está dizendo, assim também vai acontecer com o Filho do Homem. Ele vai ser levantado, mas não para ser curado por causa de uma enfermidade, ou de um mal, de um veneno de uma cobra, mas vai ser curado de uma coisa chamada pecado. Vai ser curado do pecado. E ele diz assim, e aí todos os que nele crer têm a vida eterna. É isso que ele estava a falar para Nicodemos. Nicodemos, é assim que vai ser desse jeito, Nicodemos. Jesus está dizendo uma coisa interessante, meus irmãos. E eu gosto muito dessa passagem, cito ela bastante vezes do livro de Hebreus, que diz que nós devemos manter os nossos olhos fitos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por que ele é o autor e consumador da nossa fé? Porque fora de Cristo não há salvação. A nossa fé está num Cristo que salva. E é interessante porque quando a pessoa olhava para a serpente, ela tinha que olhar. Se a pessoa não olhasse, ela não era curada do problema da picada ou do veneno da cobra. Se ela não olhar, não foi o fato de Moisés levantar a serpente, curou todo mundo. Não foi isso que aconteceu. A pessoa tinha que olhar. E Hebreus está a dizer que os nossos olhos estão postos em fé. E Jesus aqui diz assim, todo aquele que crer terá a vida eterna. Todo aquele que crer será curado, vamos citar esse termo, que não é bem isso, mas será curado do pecado e não morrerão eternamente. Por quê? Porque pusemos os nossos olhos em Cristo. Os nossos olhos se voltaram para Cristo. Através da palavra, os meus olhos se voltam para Cristo. Através da palavra, os olhos de muitos se voltam para Cristo. Não de todos, mas de muitos se voltam para Cristo. E é assim que Jesus está dizendo, olha, vocês só vão entender no dia que eu for levantado. É claro, meus irmãos, que muitos, mesmo depois da sua morte na cruz, continuaram a ignorar quem ele era ou quem ele é. Ele não mudou. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus diz que, mesmo no momento de abandono por seus discípulos, o Pai não o deixaria só. Ou seja, ele continua a dizer,
eu e o Pai estamos sempre juntos. Os irmãos lembram lá na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Algum momento Jesus deixou de falar com o Pai? Ele falou isto, falou? Sim. Mas ele também falou com o Pai. Perdoa os seus pecados, eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus sabia que ele e o Pai continuavam um. Sim, ele havia abandonado, porque ele veio para cumprir aquilo. Deus não podia intervir, não podia no sentido de não querer, né? Deus poderia intervir, mas Deus não iria intervir naquilo que ele havia planeado desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E no versículo 30, o evangelista termina dizendo que após Jesus ter dito estas coisas, muitos creram nele. Interessante que aqui Jesus não fez nenhum sinal. Jesus não fez nenhum milagre. Mas muitos creram. Também não havia chegado o momento dele ser levantado. Porque ele disse assim, não é? Quando eu for levantado, vocês entenderão. Ele não havia sido levantado, mas as pessoas entenderam o que Jesus estava a dizer. Então ele diz aqui, o evangelista termina dizendo assim, muitos creram nele. Ou seja, a palavra tem o poder de converter corações de pecadores. Ele não fez sinal, não fez nenhum milagre. Aquelas pessoas que ouviram ele a falar e que entenderam o que ele estava a falar, creram nele. Creram nele. Pelo que ele falou. Por quem ele disse que é. Foi assim que as pessoas creram. Meus irmãos, a fé não está movida por aparições, não está movida por aquilo que nós vemos. A fé está movida por aquilo que Deus fala conosco. E Deus fala através da palavra. Deus diz isso na sua palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Deus não fala que a fé vem pelo ver sinais, milagres, prodígios. Não é isso que ele fala, embora ele possa operar essas coisas. Mas interessante isto, né? Ou seja, esta palavra, a palavra do Senhor, tem poder. Mas mais do que crer, Jesus vai dizer que eles deviam permanecer na palavra. Tem muita gente que crê, mas não permanece na palavra. Ou seja, a fé é muito vulnerável. Muito vulnerável. Sem crer em Jesus, não quer dizer que sejam discípulos. Crer em Jesus, muitos creem. O diabo crê, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas sejam discípulos de Jesus. Que assim como ele nos deu exemplo de obediência ao Pai, também nós devemos ter obediência a Cristo. Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo em todas as coisas, até mesmo na entrega. Ou seja, o que ele está a dizer aqui é que muitos creram. Mais interessante, porque no versículo 33, alguns dizem assim para ele, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Alguns continuaram duros. É verdade. A palavra ou amolece ou endurece. A palavra é assim. Ela pode amolecer como a cera diante do sol, né? O sol amolece a cera. Mas o mesmo sol endurece o barro. A palavra também é assim, meus irmãos. Amolece corações, mas também endurece corações. As pessoas muitas vezes não estão prontas para ouvir a palavra do Senhor. Mas isso é uma outra história, fica para quarta-feira, em nome de Jesus. E nós terminamos aqui. E vamos nos despedir aos irmãos que nos acompanham, desejando que Deus conceda uma noite de descanso, uma noite de paz, uma noite de reflexão. É sempre bom refletir sobre a palavra quando nós ouvimos a palavra, né? É sempre um momento importante. Nós vamos continuar aqui em oração. Temos um tempo para orar e buscar o Senhor. Nós vamos orar despedindo os irmãos que nos acompanham.
Senhor, nós te agradecemos por este tempo em que estivemos aqui reunidos para buscar o Senhor e a tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco nesta noite, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que mais pessoas possam ouvir a tua palavra e que através da tua palavra possam vir a crer, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que mais pessoas possam compreender que sem o Senhor nós estamos em trevas, escravos. O Senhor é a luz e o Senhor é quem liberta. Ó Pai, em nome de Jesus, concede também restauro para aqueles que nos acompanham e estão enfermos. Concede, Senhor, ó Deus, fé para aqueles que estão enfraquecidos, Senhor. Concede, Senhor, ó Deus, paz para aqueles que estão em tribulação, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, ó Deus, conceda descanso e uma noite restauradora.